Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Colocando aqui o tema da nossa live, como motivar a sua equipe. Como sempre, a ideia é que a gente comece as nossas lives sempre com uma boa música, porque sempre a boa música nos traz emoções positivas. E essa é uma dica, inclusive, nesse momento de pandemia, né? Escolher aquilo que gera em você emoções positivas, porque quando a gente sente emoções positivas, a gente tende, né, a ter mais possibilidades de enxergar as situações com muito maior flexibilidade, a gente tende a tomar decisões mais assertivas. Então isso vem da psicologia positiva. Então quanto mais a gente busca... Opa, entrou aqui no anúncio. Então quanto mais a gente busca ter emoções positivas na nossa vida, mais a gente tende, né, a ter uma vida muito mais flexível. Então, essas músicas sempre na nossa live vão sempre iniciar assim, porque trazem essa boa emoção. Então, vamos todos chegando. Boa noite. Val entrou aqui. Maia, oi amigo, quanto tempo? Tudo bem? Que bom te ver aqui. Muito bom. Então, só deixar ainda um pouquinho enquanto todo mundo vai entrando. Oi, Carla, tudo bem? Boa noite. Então, nosso tema, nossa live, gente, hoje é uma live curtinha, de meia horinha ou até menos que isso. A nossa ideia é cada vez mais trazer bastante conteúdo, mas dentro de um tempo razoável. Todo mundo aí tem muitas coisas para fazer em casa, então se dividindo aqui em várias lives também, em várias questões de aprendizado. Então a gente tende a fazer uma live mais curtinha, porque você que está aqui tende a ficar muito mais focado e depois também usufruir de outros conteúdos, né, da família, outras tarefas de casa. Então nosso foco sempre é fazer meia horinha. Carla, boa noite, tudo bem? Então, vamos lá. Nosso foco hoje, gente, vou até colocar aqui na minha colinha para vocês, é a gente falar sobre motivação de equipe, tá? Quando a gente fala, gente, sobre motivação, tá? A gente pensa, é comum, tá? Existe essa dúvida. Bom, mas motivação, ela é interna ou ela é externa? Eu posso motivar alguém... Porque tem pessoas até que trazem, né? Porque eu já soube de algum lugar que a motivação ela é mais interna e não externa. Então, como é que isso funciona, tá? A motivação, ela tem esses dois pilares. A motivação, ela é interna, ou seja, existe a motivação intrínseca, que é essa motivação interna, e existe também a motivação extrínseca, que é aquela que vem de fora para dentro. Flávia, como assim? Como é que isso funciona? Todos nós temos a capacidade de nos automotivarmos, né? Cada um de nós temos aquilo que nos motiva, temos aquilo que nos dá força, temos aquilo que funciona pra gente. Mas nós, enquanto gestores, também temos a possibilidade, a capacidade de contribuirmos para a motivação da nossa equipe. Que aí eu chamo de motivação extrínseca, que é essa motivação que vem de fora para dentro. Então, é claro, cada um de nós temos a que está aqui dentro, mas a gente, enquanto gestores, podemos sim elevarmos o nível de motivação da nossa equipe, tá? Claro, como é que a gente faz isso? É isso que a gente vai responder na nossa live. Então, a missão de hoje, dessa live, é que vocês saiam daqui com dicas muito práticas nesses nossos próximos aí 25 minutos, que vocês saiam com dicas muito práticas de como realizar essa motivação extrínseca, ou seja, de fora para dentro. Como eu sempre gosto, né, a gente vai ter bastante parte prática, mas é sempre aqui um livro para nos acompanhar e para embasar ainda mais a nossa fala. Gente, esse livro eu super, ultra, mega, indico, tá? Motivação 3.0 do Daniel Pink. Inclusive, indiquei esse livro esses dias aqui também em sessões de mentoria, então super indico.
Então quem tá chegando, muito boa noite, Alexandre, lá da Viper, Rayane, Micaele, tudo bem? Que bom te ver por aqui, Adila, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Então vamos lá, tá? Falei que o tempo aqui é curtinho, então vamos focar. Gente, quando a gente fala em motivação, né, essa motivação 3.0, que é olhar para esse mundo atual, é importante a gente trazer o passado, fazer um passeio aqui rapidamente sobre o passado. Quero que vocês aqui me ajudem, quem souber. Quando a gente fala há 50 mil anos atrás, tá? Lá no tempo da caverna, né? Enquanto a gente caçava, ainda o homem ainda caçava, era essa busca por alimento, enfim, pensa aí, há 50 mil anos atrás, que a gente chama de motivação 1.0. O que vocês acham que motivava o ser humano? Quem é aí que consegue acertar, gente? Tenta aí chutar, ver qual é a primeira coisa que vem à mente. O que motivava o ser humano? Queria ouvir vocês. Lá no tempo das cavernas, 50 mil anos atrás, o que vocês acham que motivava o ser humano? Vê se sai aqui, tá? Porque ao mesmo tempo eu sei que tem um delay da minha fala e pra vocês. Então eu vou responder aqui por conta do nosso tempo. Mas o que motivava o ser humano, gente? Era a sobrevivência. Ou seja, o meu foco era encontrar alimento para que eu pudesse, né, sobreviver. Essa era a motivação do ser humano há 50 mil anos atrás. Quando a gente olha para a era industrial, que a gente chama de necessidade de existência, perfeito, né, de sobreviver, é isso, de existir, né, ou seja, de sobreviver. Perfeito, Micaela, é isso mesmo. E aí, perfeito, entendi sobrevivência, eu entendi a tua existência e começa a sobrevivência. Maravilhoso. Obrigada por partilhar. E quando a gente olha para a motivação 2.0, o que é a motivação 2.0? Ela acontece na era industrial, onde nós temos aí agora trabalhos na indústria. E aí, o que vocês acham que motivava o ser humano na era industrial, pessoal? Simplesmente era o quê? Quem é que diz? Será que vem? O que motivava é simplesmente os bens materiais, ok? Ou seja, a minha possibilidade de produzir para comprar algo, né? Então a gente saiu de uma ideia de sobrevivência para a era industrial, onde eu podia trabalhar para ter bens materiais, ok? Então era isso que motivava o ser humano na motivação 2.0. Agora veja bem, quando a gente estava na área industrial, gente, o que aconteceu, né? Quando a gente fala de gestão, eu tinha, inclusive o próprio Daniel Pink fala das chicotadas e as cenouras, porque existia um trabalho extremamente focado em máquina, em produção, em escala, né, em linha de produção. Eu tinha que estar lá trabalhando para produzir uma certa quantidade, um trabalho onde o homem não pensava, né, simplesmente eu estava lá trabalhando na máquina para produzir aqueles bens materiais, aquele produto, ok? Então o foco era simplesmente trabalhar e produzir para ter um produto, ou seja, sem um homem pensante. Então essa motivação focada em, vamos dizer, cenouras, se ele conseguisse, né, que as cenouras, o que é? São os reconhecimentos, inclusive em dinheiro, né, que eram dados para as pessoas se elas conseguissem produzir tal quantidade, né, se elas conseguissem ter tal produtividade, e algum tipo de punição, que inclusive o Daniel Pink chama de chicotadas, se aquelas pessoas não conseguissem produzir, né? Então, tipo assim, tinha algum tipo de punição, né? Existia realmente o gestor chegava e punia aquela pessoa, né? Ou era bastante rigoroso com aquela pessoa. Então era tipo uma punição que ela recebia por não ter produzido. Então, dentro dessa esfera da motivação 2.0, existia muito esse foco mesmo, né? Do chicote e da cenoura, né? Recompensas materiais ou recompensas em dinheiro, porque as pessoas queriam muito evitar a punição. Porque elas sabiam que se ela não produzisse, se tivesse algum erro ali, ou ela produzisse menos do que era esperado, ela ia receber algum tipo de punição do gestor, ok? E aí, qual é o principal ponto que, inclusive, o Daniel Pink traz como algo importante pra gente olhar, gente? Inclusive, eu falei sobre isso, trouxe aí minha visão na live que eu fiz há 15 dias atrás, que é que nós permanecemos nessa visão da motivação 2.0. A gente já saiu da era industrial há muito tempo, estamos hoje na era digital,
mas a gente continua em muitas organizações e muitos gestores com essa lógica do chicote e da cenoura. Buscando recompensar a todos com o financeiro, né? Ainda tem muito isso, com incentivo financeiro somente, né? Ou então agindo, inclusive, como gestor super autocrático, né? De dar ordens, de punir se aquela pessoa não fizer determinada coisa. Então, esse é o ponto, esse é o grande ponto aqui. Trazer a reflexão que nós ainda continuamos dentro de uma era digital, onde nós estamos mudando completamente, motivando as pessoas ainda dentro de uma lógica 2.0. Onde eu recompenso aqueles com dinheiro, principalmente financeiramente falando, ou até talvez com algumas mudanças aí em algumas empresas, mas existe ainda uma questão de recompensar muito pelo dinheiro aquela pessoa e eu punir ou não aceitar o erro se alguém trouxer algo que fez errado, algo nesse sentido. Eu vejo muitos gestores ainda agindo dessa forma. E o que o Daniel Pink vem trazer, né? Que essa motivação, gente, 3.0, ela é completamente diferente, porque a sociedade, ela vem mudando os valores dela. Inclusive, as novas gerações que estão ocupando o mercado de trabalho apresentam valores completamente diferentes. A gente não está mais na era industrial, a gente está na era agora digital, né? Então é uma nova era, na era da informação, onde o homem é pensante, onde o homem é cada vez mais protagonista, né, do seu próprio trabalho. Então, continuar com aquela motivação 2.0, como eram as empresas antigamente, a gente não dá mais conta hoje. A gente precisa simplesmente repensar o nosso modo de fazer. E aí, dentro desse novo cenário, né, dentro desses novos valores que a sociedade evoluiu, a gente encontrou aí novos pilares dentro da motivação. E aí, quais são eles, né? O que motiva, gente? Eu quero ver também agora se vocês conseguem trazer aqui as visões de vocês. O que vocês acreditam que motiva o ser humano nessa era da digital, né? Na era digital que nós estamos agora, nessa motivação 3.0. O que vocês acreditam que motiva nós, seres humanos? Essa motivação que nós todos, né? A grande maioria de nós temos. O que vocês acham que é, gente? Quem consegue colocar aí? Carla, perfeito, matou. São 3, tá? Inclusive que a gente vai falar. Mas a primeira, Carla, muito bem, é propósito. Propósito é um dos 3 pilares, sim, que motiva o ser humano. Gente, quem é que diz as outras 2? Será que alguém pode dizer mais alguma outra que vem à mente? Quem assistiu a live da semana passada, eu dei um spoiler lá, inclusive. Michele comentou qualidade de vida. Michele, tem a ver, total, tá? Total tem a ver quando a gente falar desse pilar, mas ele nomeia de outra forma, mas esse ponto aí da qualidade de vida, ele tá dentro aqui de um desses pilares. Então eu vou contar pra vocês, tá? Mas show, é bem por aí mesmo. São 3, gente. Propósito, autonomia e excelência. Fazer algo maior, fazer algo muito bom. São esses 3 pontos que motivam o ser humano, ok? E eu, gente, assim, trago essa questão da teoria, mas vivencio isso e vejo na prática, né, no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento com liderança, o quanto realmente faz todo sentido, tá? Então, vamos lá, eu vou trazer uma definição de cada um desses pilares da motivação 3.0 e vou dar algumas orientações práticas para vocês utilizarem no dia a dia, ok? Perfeito, né, Micaela? Então, vamos lá. Autonomia, gente. Autonomia é simplesmente a nossa vontade, né, enquanto seres humanos, de controlarmos a nossa vida, né? Nós todos temos, gente, dentro de cada um de nós, a vontade de sermos donos da nossa história. Nós queremos ser donos da nossa história, nós queremos ser protagonistas da nossa vida. E aí eu tenho um ponto muito interessante, inclusive quem fez o Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun, sou fã dele, gente, inclusive indico esse curso. Ele traz muito que nós, quando éramos crianças, né, se a gente for olhar, pensar na gente quando a gente era criança, só observar nossos filhos, né, quem tem filhos, eu não tenho ainda, mas só observar nossas crianças do nosso convívio, o que a criança ela gosta? Gente, me digam aí, ela sempre explora as coisas, né? Ela quer ter liberdade para explorar, para aprender, não é? Então,
A criança, ela nasce, nós nascemos com essa vontade de sermos autônomos, de termos liberdade, de termos curiosidade, né? Se a gente às vezes vai controlar ali uma criança, ela já não gosta muito daquilo, né? Porque a gente tem essa vontade, sim, de sermos autônomos. Então, eu trago essa visão para vocês, realmente, se a gente olhar para a criança, para o nosso estado infantil, a gente nasce com uma tendência à curiosidade, à criatividade, a querer explorar as coisas, né? E quando a gente é coagido, quando a gente tem um controle, a gente não fica bem. Então, todos nós queremos vir ao mundo e desejamos estar no mundo para sermos protagonistas, para sermos donos da nossa história. É engraçado, a gente, nas nossas academias de líderes, a gente tem esse lema, né? Seja protagonista da sua história. E engraçado, gente, como eu vejo em cada rostinho dos alunos, né, numa sensibilização, inclusive, que a gente fez numa empresa cliente, eu via no rosto deles, assim, e quando eu perguntava às vezes do aprendizado, né, quando eu percebi o aprendizado deles depois, era exatamente essa frase, né, de ser protagonista da sua história. É como se nós, seres humanos, estivéssemos esperando alguém dizer: ei, você pode sim ser protagonista da sua história, né, porque a gente foi por tanto tempo controlado, né, desde a escola, o próprio sistema, né, da nossa sociedade, ele nos controla, ele nos molda, né, dentro de uma determinada forma, né, como se ele nos colocasse mesmo numa forma. E é engraçado quando a gente traz esse lema, seja protagonista da sua história, é como se a gente estivesse dando a permissão, sabe, por ter aquele lema de que sim, a gente pode ser protagonista da nossa história. Então, gente, esse é o primeiro ponto. Todos nós queremos sim ter autonomia, nós queremos sim ser protagonistas, queremos sim estar à frente de fazer algo maior, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, excelência, ok? Todos nós queremos fazer algo muito bom, queremos fazer algo que realmente importa. A gente tem dentro de nós essa vontade de evoluir, essa vontade de fazer algo maior, essa vontade de fazer algo melhor. Então, essa questão da excelência, né, de buscar a excelência, de fazer bem feito, de entregar as coisas com qualidade, de produzir algo com excelência dentro do nosso trabalho, também faz parte de nós, também é importante para nos motivar, tá? Então é o fazer com amor, é o entrar no fluxo, né? Uma das coisas que o Daniel Pink fala muito, que eu sempre trago esse conceito quando eu falo de psicologia positiva, é que cada um de nós queremos entrar no fluxo, sabe? A gente tem muita vontade de saber quais são nossas forças, saber quais são nossos talentos, para que a gente entre no fluxo, sabe? Que a gente consiga fazer nosso trabalho com prazer, com vontade, com qualidade. Todos nós queremos isso. O que acontece é que as pessoas hoje não entregam com tanta qualidade, porque tem 2 pontos aí que eu enxergo. Primeiro, porque não reconhece quais são seus talentos e suas habilidades, e muitas vezes estão em cantos errados, não estão colocando suas forças e talentos em movimento, então por isso não conseguem entregar o que desejam, né? Além do mais, o segundo ponto é que podem estar em setores, em áreas que para elas não fazem sentido nenhum, então por isso elas não conseguem colocar amor naquilo. Então, o ponto aqui também, enquanto gestor, é que a gente precisa descobrir essa excelência dentro de nós, o que nos faz sermos excelentes e, claro, contribuir para que a nossa equipe descubra isso nela, ok? Mas excelência é isso, é quando você entra no seu fluxo, né, que você reconhece suas habilidades e talentos, que você se conecta com aquilo que faz sentido para você, que você está na sua área certa de trabalho, no local certo, e você consegue entrar no fluxo, ok? No prazer daquela atividade. Isso é dar excelência. E terceiro, que a Carla muito bem trouxe, né, Carla? Propósito, né? Nós sim estamos em busca desse propósito, em busca de fazer algo relevante, em busca de fazer algo maior, ok? E claro, o propósito ele está dentro. Mas o ponto aqui, meu foco hoje com vocês é essa motivação extrínseca, ou seja, de fora para dentro, que você enquanto gestor pode levar para a sua equipe. É que quando a gente fala de propósito, você enquanto gestor pode provocar isso na sua equipe. Quando a gente fala, vamos olhar primeiro para o indivíduo. Quando a gente fala de propósito individual, gente, o que eu entendo, tá, de propósito? Não é esse propósito fantasioso, né? Encontre o sentido do seu propósito, vai dar tudo certo na sua vida. Não é isso, tá?
Propósito para mim, tá? É que eu acredito é que cada um de nós temos um dom e talento que nós nascemos, ok? Dons e talentos, inclusive mais de um, que nós nascemos, uns diferentes dos outros, e que nós precisamos encontrar eles para aprimorar ainda mais a nossa vida, para que a nossa vida faça ainda mais sentido. Então, quando eu falo propósito, simplesmente é aquilo que foi posto, tá? Propósito. A palavra propósito, inclusive, vem do latim propositum, que quer dizer posto para mim. Então, quando eu falo de indivíduo, é tudo aquilo que foi posto pela vida para mim. Ou seja, cada um de nós temos, gente, tem um dom e talento que cada um de nós viemos ao mundo para dar. Então, enquanto gestor, primeiramente, é você instigar, buscar que a tua equipe descubra qual é esse propósito. O que cada um da tua equipe tem como dom e talento, que faz sentido e que deseja colocar em movimento. E a partir disso, você pode criar um propósito coletivo, né? Entender de que maneira aquela equipe, o que vocês querem deixar como legado, o que esse trabalho que vocês realizam apresenta de sentido maior, tá? Vou dar aqui um exemplo. Às vezes na sua equipe você tem uma pessoa um estagiário, vamos supor, que faz a análise dos indicadores. Ele faz só preenchimento de planilha, alimentando os indicadores da empresa. Por que não, né, você vê a possibilidade de, uma vez por mês, esse estagiário te acompanhar em uma reunião com a diretoria para que ele enxergue aquele trabalho que ele faz, qual é né, ele significa, qual é o objetivo daquele trabalho. Por que não levar esse estagiário para uma reunião, por exemplo, de diretoria, para que ele consiga olhar para isso e entender o real sentido do trabalho dele? Essa é uma forma de dar propósito, gerar propósito, né? Por que não, por exemplo, se você trabalha numa construtora e você tem lá o pedreiro, o servente que estão ali fazendo aquele apartamento, enfim, por que não levar eles quando o prédio estiver todo pronto e mostrar, né, fazer um passeio com todos eles, para eles enxergarem aquilo que eles produzem, no todo, no maior, né? Então, é isso que é dar o sentido. As pessoas, gente, hoje, elas precisam sim encontrar o sentido dentro e que dentro daquilo que elas fazem, elas tenham um sentido maior para aquilo que elas realizam. E é papel sim também do gestor proporcionar e viabilizar isso para sua equipe, ok? Tem uma historinha que eu gosto de contar, e eu vou contar aqui nessa live de novo, bem rapidinho, mas que exemplifica bastante essa questão do propósito. Tem uma historinha que diz que existia uma obra, né? Imagina uma obra, e aí tinha 3 funcionários fazendo a mesma atividade, ok? 3 funcionários fazendo a mesma atividade. Cada um deles estava botando o cimento, né? Assentando o tijolo, ok? Os 3 estavam fazendo. E aí passa uma pessoa e pergunta para o primeiro o que ele está fazendo. Aí ele responde, eu tô aqui assentando o tijolo, ok? Aí ela pergunta para o segundo funcionário. Aí ele, eu tô aqui construindo essa parede, né? Tô aqui assentando o tijolo para construir essa parede. E aí pergunta para o terceiro colaborador, o terceiro funcionário que estava lá. Quando pergunta, ele diz, eu estou aqui construindo um prédio, né? Então, assim, de maneira muito lúdica, mas olha o sentido, né? Ele entende que ele está colocando aquele tijolo para construir um prédio. E isso, com certeza, dá muito mais sentido para ele. Da mesma forma, quando você olha para o primeiro, né? Ele só olha para aquela atividade, né? E talvez aquilo não faça tanto sentido. Então, você precisa ampliar, conhecer sua equipe, entender quais são os talentos dela para conectar, inclusive, com que ela viva aí, né? E coloque esses talentos em movimento. E também, é claro, dar um sentido maior para aquela atividade, ok? Muito bem. Então, só recapitulando, quando a gente fala de motivação 3.0, nós temos 3 principais pilares, tá? Que geram motivação no ser humano. Autonomia, propósito e excelência, ok? E isso é tão interessante, gente. Eu queria só pontuar um outro exemplo, falando de propósito. E você pode fazer isso nas mais diversas atividades. Quando você busca conhecer o seu colaborador e entender os talentos dele, entender o que faz sentido, o que gera fluxo para ele no trabalho, eu vou depois dar orientações sobre isso. Se você tem, por exemplo, uma pessoa que faz limpeza, né, o próprio zelador, por exemplo, você pode, você pode, por exemplo, descobrir o quanto ele é comunicativo. Por que não você fortalecer com que esse zelador, além de limpar, que ele possa atender os clientes, que ele possa receber com um bom dia os clientes que ele vai recebendo, ou que ele dê orientações para os clientes que estão chegando ali. Então você amplia o sentido daquela atividade, gente.
entende? É ampliar o sentido da atividade para aquela pessoa. Ela tá ali fazendo a limpeza, né? E aí ela, além disso, consegue colocar o talento dela em movimento atendendo uma pessoa, né? E você também pode proporcionar várias atividades para que ela consiga enxergar o todo do que ela faz, né? Por exemplo, mostrar o quanto que a limpeza, por exemplo, impede com que aquele ambiente hospitalar tenha de bactérias, por exemplo, sabe? Tipo, mostrar isso em números para ela. Olha como isso dá um sentido muito maior para aquela pessoa. Então é isso que é provocar e proporcionar sentido e propósito no trabalho. Ok, gente? Espero que esteja fazendo sentido até aqui. Temos aqui poucos minutinhos. Vamos para as dicas práticas, tá? Olhando propósito, autonomia e excelência, o que você pode fazer? Dicas práticas. Quando a gente fala de autonomia, tá? No pilar autonomia, o que você pode fazer para dar autonomia para a sua equipe? O primeiro ponto, gente, antes de tudo, é que você conheça a sua equipe. Você precisa conhecer essas pessoas profundamente, tá? É comum a gente perceber muitos líderes que eles só dão feedback para a sua equipe, né? Diante do que tá, até feedback positivo, feedback construtivo, mas não busca conhecer profundamente a sua equipe. Então, gente, aqui vão algumas perguntas básicas que você pode fazer para a sua equipe para conhecer essas pessoas. Então, perguntar quais são as expectativas que você tem na carreira, que aspirações você tem profissionais, que atividades você faz hoje, que você verdadeiramente se sente motivado para fazer, que você se sente bem fazendo. Porque até você ajuda essa pessoa a descobrir qual é o fluxo dela, né? O que faz sentido para ela. Então, quais são as atividades que você faz hoje, que você faz motivado, que você faz bem, ok? E quais são aquelas atividades que você fica um pouco mais ansioso ao realizar, que você fica um pouco mais, talvez até de tédio ao realizar e que te desmotivam. Quais são elas? Então, pergunta isso, né? Pergunta também o que você pode ajudar aquela pessoa, né? De que maneira você, enquanto líder, pode ajudar ela, ok? Então, você precisa realizar esses bate-papos, gente, com frequência com a sua equipe, tá? Então, principalmente se for uma equipe nova, que você está entrando naquele ambiente, vale demais essa conversa, né? 1 hora, às vezes, com cada um, para entender e conhecer cada um, ok? Se já é uma equipe que você já está na empresa há muito tempo, coloca essas conversas para acontecer, de repente, a cada 4 meses, né? Mas não esperar que seja um momento de feedback, não precisa acontecer isso. São diálogos mesmo para você ir acompanhando a sua equipe, ok? Porque é muito importante para você dar autonomia, você reconhecer quais são as habilidades daquelas pessoas, né? O que motiva mais elas, o que realmente são atividades que elas não gostam de fazer, porque você sabe também do que cada um consegue contribuir, ok? Um outro ponto, gente, também, é claro que é extremamente importante, porque não tem como a gente aprofundar, mas o próprio delegar, né? Realizar a delegação para a sua equipe. Flávia, como é que eu posso fazer esse delegar, tá? Gente, aí existem várias questões, tá? Quando a gente fala em delegar, a gente precisa entender qual é a maturidade daquele nosso liderado, tá? Aqui eu não vou aprofundar, mas existe uma teoria maravilhosa chamada liderança situacional, ok? Que você indico a todo mundo a estudar, porque para cada maturidade, tá, do seu liderado, você precisa agir de uma forma. Então, eu vou falar aqui de maneira muito geral. Se você tem, ok, um liderado que ele tem uma maturidade M1, o que é a maturidade M1? É aquela pessoa que ela tá chegando na empresa, ou que ela é uma aprendiz, ou que ela é um estagiário, aquela pessoa que tá ali no começo, né, não sabe muito bem como fazer. Então você precisa direcionar, você precisa ser um gestor que vai delegar, mas que você vai ali acompanhar diariamente, dizer o que ela tem que fazer, como ela deve fazer e acompanhar diariamente, ok? Se já for um liderado que tem maturidade M2, ou seja, essa pessoa já tem um pouco mais de tempo na empresa, ela quer, né, tem força de vontade para fazer, mas não sabe muito bem como fazer. Então você vai direcionar, você vai orientar como fazer e você vai estar apoiando essa pessoa também ao mesmo tempo. Então você vai fazer um nível de delegação onde você vai orientar essa pessoa, né, ok, de maneira não tão diretiva como você faz com M1, tá? Você vai ali dizer o que ela pode fazer, você pode até pedir alguma opinião para ela e você vai apoiar, você vai estar acompanhando diariamente como é que ela tá, como é que foi feita a atividade, ok?
mas de maneira muito mais aberta, até mesmo permitindo com que ela coloque o saber dela em movimento, né? Com que ela dê opinião também sobre o que ela deve fazer, como ela deve fazer. Quando a gente fala de uma pessoa maturidade M3, né, aquela pessoa que já está há mais tempo na empresa, né, que ela sabe como fazer, que ela gosta de fazer, mas às vezes ela ainda perde algumas oportunidades, né, ela ainda deixa de ter algumas ideias que seriam importantes ela fazer. Então você não precisa direcionar tanto, você diminui, você delega, ok, para essa pessoa, sem direcionar como ela deve fazer, como, quando, porque não precisa, porque você já sabe como fazer. Então você delega para ela e fica só o quê? Apoiando, ok? Fica só no acompanhamento de apoio, que se ela precisar você tá ali, né? Identifica com ela qual o prazo de entrega daquela atividade, mas sem ficar toda hora cobrando, porque esse é o tipo de pessoa que não precisa dessa cobrança. Eu vejo muitos gestores que delegam e aí colocam prazo para 2 dias e ficam. Depois de 2 horas. E aí, como é que tá? Tem alguma dúvida? Você realmente vai conseguir me entregar daqui a 2 dias? Aí quando é no dia seguinte, e aí, já terminou? Deu certo? Você deu 2 dias para aquela pessoa, então libera ela, né? Você tem que ficar cobrando muitas vezes para quem é M1 e M2, para quem tá no comecinho ali de conhecer sobre a organização. Mas quem já é nível M3, deixa essa pessoa fazer, né? Dá apoio, ajuda ela nas ideias, mas deixa ela dizer como ela quer fazer. E quando você tem um nível M4, é aquele nível que a pessoa já é hard, sabe? Ela já está há muito tempo na organização, ela já sabe muito bem como fazer. Então você simplesmente só delega, diz quando você quer e deixa ela fazer no tempo dela, nem precisa de tanto apoio. Você apenas diz que você está lá se ela precisar de você. Entende? Então, para você também saber delegar, você tem que entender qual é o nível de maturidade dos seus profissionais, tá? Então não dá pra gente aprofundar tanto, que eu já consegui passar uma ideia pra vocês, mas leiam sobre liderança situacional, ok? Mas a gente precisa, pessoal, dar autonomia para as pessoas. As pessoas precisam se sentir responsáveis por aquilo que elas fazem, ok? Mesmo que você esteja atuando nesses 4 níveis de maturidade, mas dar autonomia para que as pessoas se tornem responsáveis por aquela atividade é um fator muito importante de motivação, ok? Uma outra dica também bem simples, tá? Se você já tem um time maduro, inclusive, tá? Pense aí no time M3, M4, você pode simplesmente, tá, gente, verificar os projetos que vocês estão em andamento e desses projetos você identificar junto com o time o que é aquilo que eles podem tomar decisão, tá? Olha, isso aqui vocês podem tomar decisão, sei lá, desconto para cliente, orçamento, enviar relatório direto para o cliente. Olha, isso aqui o time pode, você escreve no quadro todas as possibilidades de tomada de decisão, ok? E escolhe aquela que o time pode tomar a decisão, ok? E aquelas que eles precisam da sua autorização. E aí o que acontece? Já fica claro, você pode estar em quadro, em gestão à vista, em software, todas as tomadas de decisão que o time pode tomar por si só, ok? Que não precisa da sua autorização, e você dizer as tomadas de decisão que tem que passar por você, ok? Então, junto com o time, sabe? Você engaja as pessoas pra isso. Então, o que acontece quando você faz isso? Você responsabiliza as pessoas, né? Você engaja ela naquela tomada de decisão e você, ao mesmo tempo, enquanto líder, para de microgerenciar várias coisas, tá? Eu já vi, às vezes, em organizações onde o liderado tinha que passar um e-mail para o líder checar antes dele enviar para o cliente. Será que precisa disso? Se tu tem uma equipe super madura em nível M3, M4, será que faz sentido? Mas isso precisa estar acordado, tem que estar escrito, ok? Muito bem, estamos passando aqui no nosso tempo, mas estamos indo para o nosso final. Excelência, tá? É o segundo pilar que gera motivação no ser humano. Como eu falei para vocês, excelência, tá? Para a gente conseguir excelência, nós precisamos entender aquilo que nós fazemos muito bem. E uma das formas de você conseguir excelência para a sua equipe é você fazer com que essas pessoas descubram qual é o seu fluxo. Onde é que elas conseguem fazer de maneira muito bem, tá? Onde é que elas conseguem se entregar, que elas fazem com grande habilidade, com grande fluxo mesmo, tá? O que é o flow, tá? O fluxo que eu tô falando aqui, gente, é o flow. O que é o flow? O flow é tudo aquilo que eu faço que eu tenho a habilidade
e o desafio compatíveis. Inclusive o desafio pode até ser um pouquinho maior, porque o ser humano, ele precisa e ele se motiva pelo esforço, tá? A gente pode até achar que não, mas ele se motiva sim. Então eu tenho aqui, ó, habilidades e desafios bem pertinho, bem compatíveis. Então quando eu tenho isso, eu entro em estado de fluxo, ok? Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo até meu. Eu vou dar uma palestra sobre saúde emocional, tá? Gente, eu tô em fluxo desde o momento de montar os slides até o momento da palestra. Por quê? Porque é uma atividade que eu tenho muita habilidade, para falar sobre o conteúdo, tenho habilidade na comunicação, então eu entro em fluxo, eu faço com muita leveza e com muita tranquilidade. Claro, estudando muito, porque não é só ter o talento e a habilidade, você também estudar bastante aquilo para se aprimorar cada vez mais. Mas a excelência, ela vem quando eu me nutro daquilo que eu faço muito bem. Também, tá? Então é você ajudar a sua equipe a descobrir qual é a habilidade, o talento que ele tem, o que ele faz muito bem. E aí você permite com que essa equipe também entre nesse estado de fluxo. Além disso, você enquanto gestor, gente, eu vejo muitos gestores que não provocam isso. Os gestores muitas vezes mais reclamam das pessoas do que promovem essa evolução. Hoje mesmo eu falei em mentoria da importância gente, eu não tô conseguindo acompanhar, inclusive, aqui os comentários de vocês, eu já olho, tá? Mas, inclusive, eu falei até isso hoje em mentoria. O nosso papel enquanto gestor é desenvolver, extraindo os potenciais da equipe, né? Extraindo o melhor dessa equipe para que ela possa fazer algo maior. Então, o papel do gestor é esse, ok? Então, quando a gente fala em excelência, eu vejo muitas vezes o gestor receber um trabalho de um liderado e simplesmente ou ele reclama, né? Trazendo a visão, nossa, que ficou muito mal feito, né? Ou ele mesmo às vezes vai ajeitar o que o liderado fez. E eu vejo pouquíssimos gestores chamarem o liderado e dizer assim, olha, isso aqui é a tua arte, né? O teu relatório é a sua arte, porque trabalho, gente, é o quê? É expressão, né? Trabalho é ser quem eu sou, é colocar o meu melhor aqui em movimento. E eu vejo poucos gestores fazerem isso. Mostrar às vezes o relatório do seu liderado e dizer assim, olha, aqui é a tua arte, aqui é a tua carreira, né? Esse relatório, esse emprego é só uma parte da tua vida, mas o teu trabalho, o que tu faz, esse relatório, ele precisa ter tua entrega, ele precisa ter qualidade, porque ele é você, é a sua arte, é aquilo que você produz. Então eu vejo muito poucos gestores trazerem essa visão, sabe? Dessa mentalidade para excelência, mas com essa visão, entende? De mostrar para o seu liderado que aquele relatório ou aquele PowerPoint ou aquela análise de dados é a arte daquela pessoa. O trabalho, e o trabalho é o que é se expressar para o mundo, né? Então é ser quem você é. Então quando você traz essa visão de que, olha, isso aqui é a tua vida, que é só esse emprego, é só uma partezinha da tua carreira. Então se você fizer isso aqui, colocar teu amor e dedicação e qualidade nisso que você faz, isso que vai ser importante para você. Porque é a tua vida, é o teu trabalho, é a tua arte. E isso gera o que no liderado, gente? Autorresponsabilidade. Pensar sobre a importância de fazer as coisas com amor e com excelência e com qualidade. Então, faz sentido, gente, isso pra vocês? Eu vejo tanto isso em muitos líderes, né, que não trazem essa visão de que ali é a arte daquela pessoa. Vocês precisam gerar isso. As pessoas precisam ter o mindset da excelência, né, de olhar para aquilo que ela faz para fazer com muito amor, com muita excelência, porque aquilo ali é a arte dela, ok? Deixa eu até só olhar aqui um comentário que eu vi. Oi, Henrique. Meu estagiário em uma conversa me disse uma vez que se sentiu um quebra-galho e depois disso eu envolvi ele em um dos projetos para que ele se sentisse mais valorizado. Perfeito, você deu sentido à atividade dele. Olha que exemplo maravilhoso esse exemplo, tá? E é muito comum isso, tá? Tanto estagiários, assistentes, sentem como um quebra-galho às vezes, porque ele não consegue, gente. É difícil, não dá. Se você também, como gestor, não mostrar isso, a não ser que seja uma pessoa muito madura, já consiga enxergar, mas você, enquanto gestor, nós, enquanto gestores, que temos esse papel de mostrar o algo maior, né? De ampliar a mente desses liderados para dar mais sentido a eles. Então, maravilha, eu acredito, tenho certeza, Henrique, quando você levou ele para os seus projetos, ele ganhou muito mais visão e ficou muito mais engajado realmente no trabalho, né? Enfim, então que bom, tá fazendo sentido. Oi, Ana, tudo bem? Que bom que você tá aqui, viu? E, gente, fechando, tá? Então, é isso, tá? De forças, então, ajudar seus liderados a encontrar o que eles têm de talentos e habilidades.
tá? Como é que eu posso fazer isso, Flávia? Perguntando, né? Perguntando para eles, fazendo com que eles pensem que projetos eles já fizeram na empresa que foram muito bem, né? Que projetos eles fizeram que foram reconhecidos, que teve resultado. Pergunta para eles, traz também tua opinião, para que eles descubram quais são os talentos, que atividade ele faz com prazer, que atividade ele faz que ele se sente confortável, ok? Isso é sim, extrair o melhor deles e a excelência. E por último, tá, gente, do propósito, eu já falei, então só fechando, para você trabalhar o propósito na tua equipe, é deixar muito claro, tá, quais são os objetivos de vocês enquanto equipe, enquanto projeto, né, tem empresas que trabalham por projeto, então, se você trabalha por projeto, é deixar muito claro quais são os objetivos de cada projeto, tá, mostrar o todo, né, olha, esse ano nós temos esses objetivos, nós queremos alcançar essas metas, porque a gente quer contribuir para chegarmos a isso aqui da organização. Então, deixar muito claro esses objetivos das atividades, ok? Como segundo ponto, é claro, é dar o sentido de tudo que essas pessoas estão fazendo. Então, aqui eu dei alguns exemplos, né? Se você tem uma pessoa que ela é responsável, por exemplo, por fazer os indicadores da área, será que não faz sentido levar ela numa reunião de diretoria para que ela veja o quanto os indicadores geram algo maior, ok? Dentro da organização. Será que se você, por exemplo, tá? Se você é da área de RH, ok? E você trabalha, você é de repente o gerente do RH, vamos supor, ok? Você tem a sua equipe. Será que faz sentido ver a possibilidade dessa equipe participar de uma reunião de diretoria, onde está se analisando algum tipo de assunto que seja importante para o RH? Ou então, será que não faz sentido levar algum membro da sua equipe para participar de algum projeto maior dentro da organização? Enfim, você precisa buscar entender o que é aquelas atividades que o seu time está fazendo hoje, às vezes aquelas mais operacionais, qual é o sentido maior que existe, ok? Então, é ter tempo, colocar tempo para isso, ok? Então, essa e assim, gente, essa dica prática, ela é uma dica muito de você ter iniciativa de fazer, ok? Muito bem. Então, gente, só fechando e recapitulando, na parte prática, autonomia. Você precisa conhecer as pessoas profundamente, tirar aí tempo para você conhecer as aspirações da sua equipe, o que motiva a sua equipe, o que desmotiva cada membro da sua equipe. Então, individualmente, tirar esse tempo para conversar com cada um. Delegar as atividades. Só que para delegar, você precisa conhecer a maturidade de cada um da sua equipe para saber como delegar. Por isso, eu sugeri que vocês leiam, né, estudem sobre liderança situacional, porque fala sobre as maturidades de cada membro da equipe e qual estilo de liderança você deve usar no momento tanto de gestão como de delegação. Segundo pilar, que é a excelência, você precisa contribuir para que a sua equipe encontre qual é o flow delas, né? O que elas entram em fluxo, ou seja, quais são os projetos, atividades que elas conseguem fazer com prazer. Quais são os principais talentos e habilidades de cada um, né? Como é que eles se percebem, que forças eles percebem que eles têm. E ok, você conecta com as atividades que eles entram em fluxo. E isso, com certeza, promove muito mais amor, né, no que eles fazem. E é claro, segundo ponto, que na excelência, que você, gestor, tem sim o papel de contribuir para que a sua equipe crie um mindset da excelência. Então você precisa fazer com que essas pessoas compreendam que desde um simples relatório ou uma planilha é a arte dessas pessoas, é a marca delas que está ali e que elas precisam dar o seu melhor, porque ali é a arte delas. O trabalho simplesmente é a nossa forma de nos realizarmos no mundo. Então você, enquanto gestor, tem o papel de despertar isso na sua equipe. E por último, o propósito, ok? No propósito, mais uma vez, é que você permita com que cada atividade que a sua equipe faz, eles consigam enxergar o sentido maior daquela atividade. Se ele estiver fazendo uma atividade, por exemplo, que seja preencher indicador, é você mostrar na prática o quanto aquela atividade tem algo muito maior por trás, gera informações muito importantes para a diretoria, para a alta gestão da empresa, por exemplo. Então, você precisa trazer para a sua equipe, deixar muito claro aonde aquela atividade vai levar, por que ela é importante, qual é o sentido de vocês fazerem essa atividade, ok? Então, é isso, pessoal. Acabamos passando aqui da meia horinha, né? Ficamos
45 minutos. Passamos um pouquinho do tempo. Mais uma vez, eu indico para vocês esse livro do Daniel Pink, Motivação 3.0. Ele traz de uma maneira muito lúdica, muito simples sobre a motivação 3.0, inclusive traz vários exemplos, né? Aqui como é uma live, gente, não dá pra gente aprofundar em muita coisa, mas espero aí ter despertado vocês para esse assunto, despertado vocês para a importância da motivação, né, para a equipe de vocês. E é isso, quero desejar a cada um uma maravilhosa noite, bom descanso, um beijo grande, obrigada pela presença de todos, obrigada pelos comentários, gente, não consegui aqui ver de todo mundo. Obrigada, Micaele, um beijo pra você, obrigada pela tua mensagem, contribuindo muito, que bom. Espero realmente ter contribuído com cada um de vocês, gente. Isso que é o nosso propósito, né, aqui na Rap, realmente gerar transformação na área de educação corporativa, né, e de autoconhecimento para vocês. Então, fico muito feliz. Alexandre, obrigada pela tua presença. Tchau, gente, uma boa noite. Até breve.